O que eu falarei a seguir é uma creepypasta, que são lendas modernas difundidas pela internet, por fóruns, e-mails e redes sociais. Normalmente podem ser fictícias, sem provas ou fontes confiáveis, ficando assim apenas como um conto de terror, mas e se forem reais? Eu já jogava Rabu por uns anos, e aquele dia não tinha motivo para ser diferente dos outros. Provavelmente eu iria procurar quartos legais para entrar e jogar até dar sono. Eram 3 da manhã. Acabava de sair de uma partida de dança das cadeiras e abri a aba procurar para tentar achar algum outro jogo ou lugar bacana. Naturalmente, as opções de pesquisa prévia apareceram: balada, paquera, futebol, etc. Mas uma dessas opções me chamou a atenção. Nela não haviam palavras, apenas 3 interrogações da seguinte maneira: Estranhei. Por que motivo um ADM colocaria tal coisa em uma opção de pesquisa rápida? Por curiosidade cliquei. Pelo resto da minha vida me arrependi de ter feito isso, e para minha surpresa apenas um único quarto apareceu, e seu nome era 545, e o indicador mostrava que uma pessoa estava nesse quarto. Entrei, que se ferrasse, não tinha nada para fazer mesmo. Lá dentro estava uma menina HC vestida com uma jaquetinha rosa. Quando entrei ela já foi falando: "Oi Pedro, estávamos te esperando para começar." Gelei na hora. Como ela sabia que meu nome era Pedro? Meu nome e perfil não mostravam isso, mesmo por questão de segurança, e aparentemente não conhecia ela. Uma das maiores vergonhas é esquecer-se de uma pessoa. Será que já conhecia ela e havia me esquecido? Resolvi dar uma de égua. Oi Bianca, era o nome dela. Me esperando. E o que tínhamos marcado mesmo? KKKKK, sempre brincalhão em Pedro. Putz, já vi que ela me conhecia mesmo. O jeito foi segui-la. O quarto 545 em que estávamos não tinha nada, era simplesmente branco com uma porta de madeira. Quando entramos nela não acreditei. Fomos parar em uma cidade incrível. Havia tudo: casas, carros, lojas. Gráficos que eu nem mesmo sabia que já haviam sido lançados. O dono do quarto com certeza havia gastado muito para comprar tudo aquilo. Rapaz, que sortudo rico. Fui olhar o nome do cara e não havia indicação. Seu nome eram só números, algo como 394, 59, 38, 89. Estranho, tudo muito estranho. Sinceramente, não conhecia os mobis daquela cidade. Fomos andando até parar no final do quarto. Era uma parede branca com ornamentos. Deveria obviamente simbolizar a igreja da cidade. Bianca entrou. Fui atrás já que não conhecia ninguém ali. O interior da igreja era incrível. Estátuas estranhas de monstros e mobílias góticos muito complexos. Agora eu tinha certeza que o dono gastará muitos reais com tudo aquilo. Que cara louco. Havia muita gente lá dentro daquele templo. Quando chegou o dito cujo SR número grande, responsável por aquela mini metrópole do Arbo Hotel. A luminosidade da igreja foi tornando-se vermelha. Olá Pedro, como tem passado? Bem, estou sem entender nada, mas bem. Hahaha, sempre brincalhão. A essa altura eu já considerava esse pessoal estranho demais. Bom, vamos começar a cerimônia, disse o riquinho dono da sala. Foi quando chegaram vários rabus, vestidos de preto igualmente. Todos eles tinham nomes parecidos, como 48, 39, 49 ou 87.837. A organização destes para entrar e se sentar nos bancos da igreja era impressionante. Diria que eles estavam muito bem preparados. Colocaram mobis de velas no centro do cenário formando um símbolo estranho. Que diabo seria aquilo? Um dos rabus de preto dirigiu-se ao centro delas e ficou quieto, muito quieto. Foi ao mesmo tempo que o dono do quarto parou em sua frente para falar palavras estranhas, com letras diferentes, igual aquelas letras russas. Fiquei sem entender. Era possível fazer isso no rabu? Foi a partir daí que a coisa ficou realmente séria. Acreditem ou não, o rabu que estava no centro das velas foi despedaçado. Não acreditei. Aquilo não podia ser real. Rabu Hotel é um jogo feito para crianças. Aqueles gráficos envolvendo sangue e mutilação de membros só podia ser um hack.
Literalmente, o personagem do centro das velas foi mutilado. Seus membros agora encontravam-se espalhados pela igreja toda. O mobile do sangue característico encontrava-se espalhado por todo o cenário. Fiquei em estado de choque. Não conseguia me mover ou raciocinar racionalmente sobre o que poderia ser aquilo a não ser um hack muito bem feito. Quando consegui digitar, só soube perguntar com as mãos trêmulas: que porra foi essa? Ninguém respondeu. Dessa vez foi a vez de Bianca entrar no círculo de velas. Conhecia aquela forma de algum lugar, mas estava com medo demais para pensar de onde. Meus olhos se encheram de água. O dono digitou mais uma vez palavras estranhas, pareciam letrar ao contrário ou algo do tipo. Alguns minutos depois tudo silenciou-se, ninguém falava ou se mexia. Meu estado de choque era total quando um baque surdo ecoou-se das caixas de som do meu quarto ao mesmo tempo que o corpo de Bianca estourava e lançava vísceras por todo o quarto. Vomitei. Todo o meu jantar foi parar no chão embaixo de mim. Que merda foi aquela? Rabu nunca teve som, e aquelas imagens não me deixavam pensar ou agir. Eu tremia como uma criança. O que estavam fazendo comigo? Pelas paredes e pelo chão, gráficos toscos de tripas e órgãos cobriam as manchas gigantes de sangue que estavam presentes por todo o quarto. A mão de Bianca estava caída perto do meu char. Foi o suficiente para mim vomitar de novo. Dessa vez um pouco de sangue saiu junto com o vômito. Ninguém ali parecia assustado ou impressionado com tudo aquilo. Consegui falar: seus hackers do caralho, eu vou denunciar todos vocês. Todos. Ninguém disse nada. O dono começou a vir à minha direção. Não aguentei e fechei o Chrome. Chorei muito mesmo. Estava assustado. O que era aquilo, cara? Fiquei com muito medo, mas mais medo ainda é quando levantei a cabeça e vi que um navegador havia sido reaberto e eu estava novamente no quarto 545. Nessa hora eu tremi como vara verde. Apenas conseguia observar pasmem os outros agos se aproximando e arrancando os braços do meu personagem. Nesse momento um estouro acabou com tudo. Meu computador havia queimado. Depois de tudo, tive que me consultar por meses e meses com uma psicóloga que nunca conseguiu me entender, e muito menos acreditar em mim. Meu char havia desaparecido. Relatei tudo aos ADMs do Rabu, mas nenhum deles soube explicar o que aconteceu, muito menos devolver o meu char que, segundo eles, não constava nos registros do sistema. Nenhum quarto chamado 545 com aquelas características foi encontrado, mas isso eu já esperava. Afinal, quem fez aquilo não iria querer aparecer depois. Por muito tempo, às vezes até hoje ainda tenho pesadelos com tudo que passei. Nunca consegui entender e nem quero. Só digo que antes do meu velho personagem ser desmembrado achei ter visto um Rabu maior que os outros. Seu gráfico era apenas uma sombra espinhosa, observando a cena no alto do lugar. Depois de tudo eu só lhe deixo um recado. Caso encontre um quarto chamado 545, por favor não entre. Caso você não entendeu o que eu falei, deixarei tudo escrito na descrição. Não se esqueçam de clicarem em gostei, favoritarem o vídeo, de se inscreverem no canal, curtir minha fanpage no Facebook e compartilhar nas redes sociais, que é nós que vê o hentai do Rabu. Cada gostei, favorito, compartilhamentos nas redes sociais e inscrições do canal vão ajudar as aulas de capoeira do mestre Chimbinha.